Bom dia, oitavos anos! Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 11/9, uma sexta-feira ensolarada, se preparando para um final de semana que ficaremos em casa, mas iremos descansar. Então, nossa aula de hoje será uma aula de correção de atividades sobre vozes verbais, usando o Caderno de Atividades, volume 2. Nós estaremos dando prosseguimento. Nós paramos na questão de número 17 na semana passada. Então, acompanhando aí comigo, a questão de número 17 é uma questão em que é pedido para que se complete as orações usando agentes da passiva. Vamos lembrar aqui o que são os agentes da passiva. Os agentes da passiva funcionam para a gente como aqueles elementos, aquelas pessoas, aquela parte da oração que indica quem pratica a oração na voz passiva. Sempre são iniciados pelo uso de preposições. Pelo, pela, pelos, pelas ou por. Então, está atento para isso aí. Como é uma questão que é para vocês estarem criando, inserindo os agentes da passiva, eu vou fazer só a letra A e B, porque as demais são pessoais, né? Na verdade, todas são pessoais, porque as demais vocês podem estar fazendo aí a critério de vocês. Complete as orações a seguir com agentes da passiva. Então, os clientes foram bem atendidos por quem? Por alguém. Então, é preciso completar. Os clientes foram bem atendidos pelos funcionários, pela dona da loja, pelo funcionário responsável, por uma pessoa comprometida, por uma pessoa muito educada. Você pode usar pelo, né? Foram bem atendidos pelos funcionários, pelas pessoas ou por uma pessoa. A preposição fica a seu critério. O pagamento foi realizado pelos funcionários, pela empresa, pelo chefe, pela dona da loja, também fica a critério de vocês. Então, até a letra G, nós temos aí algumas questões para que possamos estar completando com agentes da passiva. Então, acho que deu para vocês entenderem o que é para fazer, eu não preciso fazer todas com vocês, ok? Certinho? Beleza. Dando continuidade aí. Questão 18. Então, prosseguindo, a questão de número 18 diz o seguinte: nos trechos a seguir, foram destacadas algumas expressões. Quais delas são agentes da passiva? Aí, no trecho 1, eu tenho assim: tire suas dúvidas sobre febre amarela, infecção, sintomas e vacinação. E eu tenho destacado, no início deste ano, o retorno da doença e pelo Ministério da Saúde. O único elemento que funciona para a gente aqui, como agente da passiva, é a expressão pelo Ministério da Saúde. Por quê? Porque indica para a gente quem é a pessoa que está praticando a ação, ou quem são as pessoas, qual é, no caso aqui, o órgão envolvido. Quando eu tenho as expressões no início deste ano, eu apenas estou dando uma informação extra. O retorno da doença é uma espécie de sujeito, mas a expressão foram confirmadas pelo Ministério da Saúde demonstra para mim que a expressão pelo Ministério da Saúde são os responsáveis por praticarem a ação, portanto, funcionam como agente da passiva. No trecho 2, eu tenho mutantes tocam na íntegra. Tudo foi feito pelo sol. E aí eu tenho destacado na íntegra, pelo sol, e uma referência ao Dia Mundial do Rock. Novamente, o que nós vamos destacar como agente da passiva é a expressão pelo sol. Porque na íntegra é um complemento, pelo sol aí também é um complemento feito por alguém, um complemento de um nome. Referência ao Dia Mundial do Rock é um complemento, e a expressão pelo sol, desculpa aí, pessoal, pelo sol funciona aqui no caso como quem está praticando a ação. É uma questão simples, até porque nós vamos pela lógica nessa questão 18. Se eu sei que o agente da passiva, ele é aquela parte da oração ou do texto que precisa estar iniciado pela preposição, é só a gente observar aqui, ó, na letra A, só temos a preposição nessa daqui, ó, pelo. Na letra B, só tenho a preposição aqui, ó, pelo também. Então, o agente da passiva sempre terá início a partir de uma preposição. Ok?
Já fiz isso, pessoal. Até parei aqui, me confundi, porque fui ler o que vocês colocaram. Já bloqueei essa aula já. Vamos lá, continuando. Crie agentes da passiva para as orações abaixo. É uma questão bem parecida com a questão 17 que eu disse para vocês, em que vocês estariam completando de modo pessoal. Ontem foram divulgadas as notas pelo professor, pela escola, pela professora, por um funcionário da escola. Fica a critério de vocês. Na semana que vem serão organizadas pela secretaria as atividades do diretor, pela secretária, pelos coordenadores, pela escola, por uma pessoa contratada. Esta mensagem foi escrita por mim, pelos meninos, por seu amigo, por meu amigo, pela secretária. Fica livre. Um livro foi comprado pelo aluno, foi comprado por mim, foi comprado pela mãe. Todos sabiam das orientações dadas pelo gerente da loja, pelos funcionários, pela pessoa responsável. Então, a questão 19 bem parecida com a questão 17. Pessoal, vocês estão vendo que eu estou tentando adiantar um pouquinho, tá? Porque são questões muito parecidas. Passe as frases a seguir para a voz ativa. Nós já fizemos uma questão bem parecida com essa também. O que é a voz ativa? Eu tenho um sujeito que pratica a ação verbal. Então, o sujeito está lá no comecinho da oração. Eu tenho a seguinte organização: sujeito, verbo, complemento verbal. Essa é a ordem na voz ativa. Então, o sujeito vai estar lá no comecinho. Os livros foram empilhados cuidadosamente sobre a prateleira. Empilharam cuidadosamente os livros sobre a prateleira. Ué, cadê o sujeito? Nesse caso aqui, eu tenho uma espécie de sujeito indeterminado, porque eu não sei quem empilhou. Sobre a prateleira, empilharam os livros cuidadosamente. Ok, Julie, você jogou o adjunto adverbial de lugar lá no começo, não tem importância. Então, a Julie está dando a sugestão aqui. Ao invés de empilharam cuidadosamente os livros sobre a prateleira, eu pegar o adjunto adverbial sobre a prateleira, jogar lá no começo. Sobre a prateleira, empilharam cuidadosamente os livros. Correto. Letra B. A comida será entregue na hora certa e no local combinado. Eu não sei quem fará a entrega. Ok, Julie. Então, poderia ser aqui, ó, entregarão a comida na hora certa e no local combinado, ou na hora certa e no local combinado, entregarão a comida. Novamente, eu tenho aqui a ideia de que a comida será entregue. Eu não sei por quem. Alguém fará a entrega. Então, eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Então, entregarão a comida na hora certa e no local combinado. Letra C. Os cobertores foram escolhidos em função do poder de aquecimento. Também não sei quem fez a escolha, né? Deveria ser os cobertores foram escolhidos pelos funcionários, pelos parentes, nós não sabemos quem foi. Então, escolheram os cobertores em função do poder de aquecimento. Essa daqui não tem como inverter, tá, Júlio? Porque você não tem adjunto adverbial. O que é escolhido em função de alguma coisa. Então, a ordem da oração aqui não tem como alterar. A letra C, a resposta é só essa daqui mesmo. Ok, Julie? Letra D. Os envelopes teriam sido endereçados a um funcionário da empresa. Não sabemos quem endereçou, né? Os envelopes teriam sido endereçados por alguém, mas não sabemos quem. Então, teriam endereçado os envelopes a um funcionário da empresa. Então, novamente, um caso de sujeito indeterminado. Continuando, então, pessoal. Nesse caso aqui, Julie, também não dá para a gente fazer a inversão, tá? Porque é endereçado a alguém. Então, há um funcionário da empresa que também funciona como complemento. Os livros eram cuidadosamente escolhidos para uma leitura proveitosa. Eram cuidadosamente escolhidos por alguém que não sabemos quem. Então, deveria ter aqui, ó, o agente da passiva, porém não tem. Então, escolhiam cuidadosamente os livros para uma leitura proveitosa. A ordem é essa também, não tem como mudar. Os problemas foram enfrentados com muito heroísmo. Enfrentaram os problemas com muito heroísmo. Nesse caso aqui,
Fica um pouquinho estranho, mas daria para fazer a construção. Com muito egoísmo, enfrentaram os problemas, ok. Mas dá para você fazer a inversão aqui se quiser. Foram feitos pelo professor relatórios sobre o trabalho realizado. Agora eu já tenho o agente da passiva, ó. Quem realizou os relatórios foi o professor. Então, o professor fez os relatórios sobre o trabalho realizado. Qual era a grande questão a ser observada aqui nessa atividade de número 20? Que as alternativas de A a F, elas não possuíam agente da passiva. Então, se nós não temos um agente da passiva determinado, nós temos que transformar todas as orações em sujeito indeterminado. Foi o que aconteceu aqui, ó. Empilharam, entregarão, escolheram, teriam endereçado, escolhiam, enfrentaram. Quando chegou na letra G, nós temos bem delimitado quem praticou a ação, quem é o sujeito. Então, agora ficou mais fácil para a gente organizar. O professor fez relatório sobre os trabalhos realizados. Ok, pessoal? Claro para todo mundo? Tranquilo? Beleza, vamos me respondendo aí que só a Maria Luísa está dando ok, hein? Estou levando em consideração que todo mundo está acompanhando. Beleza. Questão 21. Leia o trecho a seguir. Bela adormecida, de 2000 anos, é encontrada em tumba com espelhos. Aí nós temos aqui vários trechos que foram retirados do texto, desse trechinho aí em cima, que eu não vou fazer a leitura. Transforme as frases retiradas do texto em voz ativa. Voz ativa, sujeito, agente. Então, a construção é sujeito, verbo, complemento. Vamos lá. A múmia de uma jovem mulher foi encontrada, não sabemos por quem. Estão vendo? Não temos o agente da passiva. A múmia de uma jovem mulher foi encontrada em uma tumba em Teresina, na costa de um reservatório de água. Então, se eu não tenho quem encontrou, sujeito indeterminado. Encontraram o quê? A múmia de uma jovem mulher em uma tumba em Teresina, na costa de um reservatório de água. Se quiser escrever em uma tumba em Teresina, na costa de um reservatório de água, encontraram uma múmia de uma jovem mulher, ok. Se quiserem passar o adjunto adverbial lá para o começo da oração, tudo bem. Não esquecer de colocar a vírgula. Letra B. Tanto o corpo quanto os objetos foram retirados do local. Opa, não temos também o agente da passiva. Quem retiraram? Não sabemos. Foram retirados por quem? Não tem o sujeito. Então, retiraram do local tanto o corpo quanto os objetos. C. Bela adormecida de 2000 anos é encontrada em tumba com espelho. É encontrada por quem? Também não sabemos, não temos o agente da passiva. Então, encontraram em uma tumba com espelhos. Observem que a expressão em uma tumba com espelhos apareceu lá no meio da oração, portanto, está entre vírgulas. Bela adormecida de 2000 anos. Ok? Perguntas, dúvidas? Certinho? Questão 22, desculpa. Leia o trecho a seguir. Entenda o Dia da Mulher. Então, nós temos um texto aí comentando sobre o que foi essa data, né, do Dia da Mulher, dia 8 de março de 1910. Passe o trecho a seguir para a voz ativa. Voz ativa também é a ideia do sujeito praticando a ação. A data foi proposta em homenagem a 129 operárias de uma indústria têxtil de Nova York, Estados Unidos. Tá, mas a data foi proposta por quem? Não sabemos. Então, o sujeito é indeterminado. Propuseram a data em homenagem a 129 operárias de uma indústria têxtil de Nova York. Só precisam ficar atentos, porque quando eu tiver que transpor para a voz ativa e não aparecer explícito o agente da passiva, sempre será sujeito indeterminado. Sempre teremos um verbo identificando a terceira pessoa do plural. Ok? Questão 23. Leia o trecho a seguir. Tumba de 3.500 anos, cheia de múmias,
foi encontrada no Egito. A partir dali foram retirados 3 trechos desse textinho aí e pediram também para poder passar para a voz ativa. Estamos fazendo exercício só de voz ativa por enquanto, né? Mesmo que seu corpo ainda não tenha sido identificado. Mesmo que ainda não tenham identificado seu corpo. Essa é uma atividade que precisa ficar atento, é uma questão um pouquinho mais complicada, porque você tem pedaços, né, da oração, você tem trechos retirados no meio do texto. Então, só para a gente entender aqui, ó. Mesmo que seu corpo ainda não tenha sido identificado. Eu tenho aqui a locução verbal, ó, sido identificado. Então, eu tenho que observar essa locução verbal aqui para poder transpor para a voz ativa. Eu não tenho também, não tenha sido identificado por quem. Eu não tenho a identificação de quem é o agente da passiva. Então, mesmo que ainda não tenham identificado seu corpo. Na verdade, o que nós temos construído aqui é uma locução verbal, e esse é um exemplo claro para a gente, formada por 3 verbos. Estão observando aí? Tenha sido identificado. Então, nesse caso aqui, eu considero verbo principal, verbo ser. E verbo auxiliar, tenha. Só que se vocês observarem embaixo lá, é como se ele tivesse identificado essa construção formada por 3 verbos, e ele usou tenham, verbo auxiliar, e sido identificado como se fosse um único verbo. Ficou um pouco confusa a forma como eles responderam aqui, porque eram 3 verbos, né, formando a locução verbal. Mas vamos voltar aqui para a gente tentar entender. Mesmo que seu corpo ainda não tenha sido identificado, mesmo que ainda não tenham identificado o seu corpo. Letra B, vou fazendo todas, depois a gente retoma. Até agora foram encontradas 2 câmaras funerárias na cripta. Até agora encontraram, ó, foram encontradas, encontraram 2 câmaras funerárias na cripta. Tumba de 3.500 anos, cheia de múmias, foi encontrada no Egito. Foi encontrada, então encontraram. Encontraram no Egito, tumba de 3.500 anos, cheia de múmias. A questão mais difícil é a letra A. A letra B e C está bem parecida às demais que nós fizemos. Só peço para vocês colocarem um asterisco aí na frente dessa letra A, para estarem atentos como que nós fazemos a transposição quando a gente tem a presença de 3 verbos formando a locução verbal. E aí é fácil a gente perceber que nós mantemos o último verbo da locução verbal. Perceberam isso? Tenha sido identificado. Eu transformei os 2 primeiros, tenham sido, em tenham. Tenha sido, em tenham. E o último, identificado, eu mantive, como se fosse uma espécie de adjetivo, de característica. Então, tinham identificado. Tenham identificado. Deu para entender aí, pessoal, então? Só para ficar atento, raramente se faz esse tipo de construção. É mais para vocês estarem atentos aí também. Ok, obrigada, Matheus. Ficou com dúvida na B? Vamos lá então, Maria Luísa. B. Até agora foram encontradas 2 câmaras funerárias na cripta. Foram encontradas é a nossa locução verbal. Você não tem aí quem é o agente da passiva. Foram encontradas por quem? Você não sabe. Então, até agora, encontraram. Você manteve aqui o adjunto adverbial, que já estava no comecinho, até agora. Foram encontradas, foi substituído por encontraram. Encontraram o quê? E aí você completou a oração. Entendeu o que foi feito? Foi pegou a locução verbal, foram encontradas, transformado no verbo encontrar. Ok. Questão 24. A Amazônia é o pulmão do mundo. A partir disso aí, nós temos questão 24 a 26, com partes retiradas desse texto. A bacia amazônica absorve muito dióxido de carbono e libera muito oxigênio, os verbos estão. Quais são os 2 verbos que nós temos aqui? Absorve e libera. São os 2 verbos presentes. E aí nós temos todos os 2 na voz ativa, porque você tem sujeito praticando a ação. Qual é o sujeito? A bacia amazônica. A bacia amazônica absorve e libera. Então, eu tenho sujeito
ativo, portanto, eu tenho verbos na voz ativa. Bem claro para todo mundo essa daí, né? Bem tranquilo. Afinal, toda a produção de oxigênio da floresta é consumida por ela mesma. Eu tenho aqui, a produção de oxigênio é consumida. A produção de oxigênio é o sujeito, mas ele é um sujeito paciente, ele recebe a ação. Recebe a ação do agente da passiva por ela mesma, que é o nosso agente da passiva. Portanto, eu tenho voz passiva. Voz passiva analítica, porque é a voz passiva que possui o agente da passiva. 26, assinale a alternativa em que há um exemplo de agente da passiva. E aí nós temos aí o pulmão do mundo, oxigênio da floresta e por ela mesma. Por que eu marquei a letra C? Porque é a única das 3 alternativas em que traz a presença de uma preposição. Todo agente da passiva precisa ter início por meio da preposição por, pelo ou pela. Tá uma questão também de raciocínio lógico aqui. Certinho, pessoal? Com relação a isso aqui, alguma pergunta? Ok. Questão 27. A oração. A partir das questões 27 e 28, foi dado também um novo textinho, né? Que era falando aí sobre a memória social dos esportes. E aí nós temos a oração. O esporte mais popular destes países foi trazido por estrangeiros. Vamos analisar a oração. O esporte mais popular. Sujeito. O esporte mais popular destes países, né? Desculpa, sujeito. Não está praticando a ação. Porque eu tenho aqui, foi trazido, então ele está recebendo a ação. Eu tenho uma locução verbal. Por estrangeiros. Por estrangeiros, agente da passiva. Desculpa. Logo, eu tenho aqui, letra C, voz passiva analítica. Para quem ainda tem dúvida, é só observar a composição da oração. Sujeito, locução verbal, agente da passiva. A expressão por estrangeiros, portanto, é classificado como agente da passiva, aqueles que praticam a ação na voz passiva, por estrangeiro. Passe as frases da voz ativa para a voz passiva. Fizemos bastante desses também, mas vamos lá. As moças farão o pedido agora mesmo. O pedido será feito pelas moças agora mesmo. Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu preciso transformar essa oração de modo que os verbos que apareçam em cada oração, ó, farão, comprou, encontrava, apoiaram, devolveu, eles vão se transformar numa locução verbal. Então, um verbo vai virar 2 e eu tenho que ter o agente da passiva. Então, o pedido será feito pelas moças agora mesmo. José comprou os presentes na loja do seu primo. Os presentes foram comprados por José na loja do seu primo. Reinaldo encontrava soluções muito criativas. Soluções muito criativas eram encontradas por Reinaldo. Os professores apoiaram os alunos. Os alunos foram apoiados pelos professores. Vivian devolveu os livros na terça-feira. Os livros foram devolvidos por Vivian na terça-feira. Alguém teve alguma dificuldade para fazer essa transposição para a voz passiva? Era a voz passiva analítica, era a voz passiva tranquila, que você tinha que apenas identificar um sujeito, paciente e locução verbal, agente da passiva. Foi bem tranquilo, né? Dúvidas, perguntas? Beleza, então. Leia o texto a seguir. Salto para o infinito. A partir desse texto, nós temos as seguintes afirmações. Marque verdadeiro ou falso. Então, esse texto eu vou fazer a leitura com vocês. Não surpreende que o debate suscitado pela explicação heliocêntrica proposta por Copérnico não se tenha restringido a uma disputa entre cientistas, astrônomos, mas tenha sido considerado uma ameaça à ordem estabelecida, baseada em uma concepção geocêntrica do mundo. Considere o seguinte trecho. Tenha sido considerado uma ameaça à ordem estabelecida.
O sujeito do trecho é o debate suscitado pela explicação heliocêntrica. Então, você teria que voltar lá no texto. Por isso que eu fiz questão de ler o texto. Ó. Tenha sido considerado. Quem foi considerado? O debate suscitado pela explicação heliocêntrica. É verdadeiro. O sujeito do trecho é Copérnico. Opa, se o sujeito é esse aqui, ó, o debate suscitado pela explicação heliocêntrica, podem riscar e anotar aí. Qual é o sujeito? Debate. Então, risquem aí a palavra Copérnico e coloquem na frente a resposta. O sujeito deveria ser debate. O sujeito do trecho é explicação heliocêntrica. Nós já respondemos na letra A qual é o sujeito. O trecho está na voz ativa. Como assim na voz ativa se eu tenho aqui em cima uma locução verbal? Tenha sido considerado. Olha só, uma locução verbal ainda formada por 3 verbos. Então, podem marcar aqui embaixo que não é voz ativa, é falso. E podem riscar e anotar aí que eu tenho voz passiva. Certo? Questão 31. Leia o texto a seguir e responda as questões 31 e 32. Essa é uma questão mais assim, que a gente está brincando aí com a interpretação, né? Depois de ser perseguido durante um bom tempo por um gato, o rato esconde-se em uma toca e fica ali durante horas. Ao ouvir latidos de cachorro, achou que o gato tinha ido embora e saiu para passear. Contudo, assim que enfiou a cabeça para fora, foi pego pelas garras do gato. Você imita latidos? Perguntou espantado. O gato, meu amigo, neste mundo globalizado, quem não fala 2 línguas morre de fome. Essa é boa, hein, Matheus? Conseguiram entender? Essa foi boa. Ó que as piadinhas da apostila não são muito boas, não, mas essa foi boa, né? O ratinho foi enganado porque ele ouviu o gato latindo. Poxa, gato latindo, então é um cachorro que tem aqui fora, né? Quando ele saiu, na verdade, era o gato imitando. Então, vamos lá. Correlacione o sujeito dos verbos indicados a seguir, marcando G para gato e R para rato. Era uma questão em que vocês teriam que estar observando e estar atentos a quem estava praticando as ações. Então, foi dado para a gente trechinhos retirados ali, indicando a locução verbal, indicando o agente da passiva, e vocês iam indicar se estavam fazendo referência ao gato ou ao rato. Ser perseguido. Lá no comecinho do texto, é o rato que foi perseguido, né? Ser perseguido. Depois de ser perseguido, o rato esconde-se. O rato também. Fica ali durante horas. Está falando do rato também. Ao ouvir latidos, o rato tinha ido embora. Aí agora está falando do gato. Saiu para passear, o rato. Enfiou a cabeça para fora, o rato. Foi pego, o rato. E perguntou, espantado, o rato. O único momento que faz referência ao gato aqui é quando nós temos a expressão achou que o gato tinha ido embora. Então, quem tinha ido embora faz referência ao gato. Então, só a letra E nós vamos marcar G. Assinale as alternativas em que as formas verbais estão na voz passiva. Voz passiva, eu preciso ter aí a locução verbal. Então, eu tenho aqui, ó, ser perseguido, ó, verbo auxiliar e verbo principal. O rato esconde-se, voz ativa. Ouvir latidos, voz ativa, né? Porque latidos não é verbo. O gato tinha ido embora e foi pego. Por que não foi marcada a letra D? O gato tinha ido embora. Ah, nesse caso aqui você tem sujeito praticando a ação, então não é voz passiva. O gato tinha ido embora, o gato foi embora. Então aqui você tem voz ativa também. E na letra E, você tem também a voz passiva. Ok, pessoal? Até aqui? Alguma perguntinha? Então, aguardem um momentinho que eu já vou conversar com vocês.